noite, gente. A gente está na prática deliberada número 153 da galera da Adrenalina. Hoje a gente vai ter apresentação sobre computação. Na verdade, o tema é Uma Pequena História dos Algoritmos e Suas Limitações, com Samuel Plaça. O Samuel é cientista da computação e professor de algoritmos. Então, ele vai falar um pouco sobre esse tema. A palestra vai ser em português e cada um já está na cabine para o seu respectivo idioma com as suas duplas. Passo a palavra para o Samuel. Muito obrigada por estar aqui e vamos começar. Boa noite, Jaque. Boa noite, galera da Adrenalina. Muito obrigado pela oportunidade de falar aqui com vocês hoje. Como a Jaque falou, eu sou cientista da computação, sou professor e pesquisador na área de algoritmos. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. É uma coisa que está bastante permeado na nossa vida hoje em dia, né? A presença de algoritmos de todo tipo, com muitas conotações negativas por bons motivos, né? Em vários casos. E eu queria aproveitar essa oportunidade para falar um pouco para vocês o que é um algoritmo, falar um pouco da história dos algoritmos que acompanham aí a humanidade. E a gente vai falar um pouquinho, eu quero no final colocar alguma discussão, uma proposta de conversa para a gente ter logo em seguida. Tudo bem? Vocês então veem minha tela, certo? Agora não está com a sua tela Não? compartilhada, não. Desculpa. Agora sim. Agora sim, né? Então aqui, esse é o tema, né? Meu nome é Samuel Plaça e a gente vai falar sobre os algoritmos, uma pequena história, algumas das suas limitações e as consequências deles, né, na nossa vivência moderna. Eu queria começar pedindo que você imagine o seguinte cenário. Eu peço para você ajuda com o seguinte problema. Eu digo que eu sou administrador e eu estou vendo aqui uma produção de centeio, certo? Em duas plantações vizinhas. E uma plantação gerou 145 sacas de centeio, a plantação vizinha gerou 83 sacas de centeio. Eu queria saber qual que é a produção total dessas duas plantações. Esse é um problema que pode parecer trivial para você hoje, porque no nosso sistema educacional moderno, normalmente esse tipo de coisa está ali, né, nos nossos primeiros anos de formação, de ensino básico, né? Mas esse é um problema que apareceu em algum momento pela primeira vez. Na verdade, ele apareceu pela primeira vez para diversos grupamentos humanos de maneira independente, né, ao longo da história, e as pessoas tiveram que redescobrir como resolver esse problema. Se eu pedisse para você me explicar, então, pacientemente, como é que eu faço para resolver isso, você poderia me dizer o seguinte: olha, a gente pode começar escrevendo, já que você quer somar esses dois números, a gente pode começar escrevendo um desses números. A gente vai escrever ele meio grandinho aqui. E aí, embaixo dele, você vai escrever o outro número. Qual está em cima e qual está embaixo, não importa, né? E o número de baixo e de cima, eles têm que estar alinhados, tá? O último dígito deles, o último algarismo deles, tem que estar alinhado. Então, a gente alinha, né, dessa forma aqui. É como se tivessem umas colunas imaginárias aqui, certo? Então, eu tenho uma coluna que tem só o 1, uma coluna com 4 e 8, uma coluna com 5 e o 3. E aí você me dirá assim, a gente pode fazer aqui um risquinho horizontal, ele não é obrigatório, mas ele ajuda a gente a separar aqui o que é a entrada do nosso problema e aqui embaixo vai estar a resposta, eles vão estar separadinhos, certo? Então, a gente começa a somar da direita para a esquerda. Eu somo primeiro 5 com 3, o resultado é 8, eu anoto aqui embaixo. Depois eu vou somar 4 com 8, o resultado é 12, e eu vou escrever aqui embaixo. Mas aqui embaixo eu só tenho espaço, né? Em cada coluna eu só posso escrever um algarismo. Então, já que é 12, eu vou escrever da direita para a esquerda, vou escrever o 2 aqui, e o outro número, que seria o 1, ele é transportado para a coluna seguinte. E aí eu somo a coluna seguinte, que é 1 mais 1, aqui não tem nada, então a gente não soma, né? Não tem nada para somar. Pode imaginar até que está escrito um 0 aqui, certo? E o resultado é esse, 228. E o que é legal é que, se você me explicar dessa forma, como é que eu faço uma soma entre dois números, você não está me falando a resposta desse problema específico. No mês que vem, ou na próxima estação, quando a gente tiver outra produção, ou então se eu quiser saber quantos ovos foram produzidos ao longo, né, eu sei quantos ovos foram na segunda, na terça, na quarta, ao final da semana eu quero saber o total de ovos, certo? Qualquer um desses problemas que são somas, eu posso usar essa técnica, essa receita que você me ensinou, para resolver o problema da soma, certo? Então, isso que você me ensinou é uma série de passos, certo? Uma receita, uma sequência que eu posso seguir,
para resolver um problema específico, que é o problema da soma. Tá? Então, isso que você acabou de me ensinar é um algoritmo. E nada mais é um algoritmo do que isso, tá? É uma receita para resolver um problema específico. Eu vou ser um pouquinho mais exato, tá? Então, eu vou falar que as coisas que caracterizam que é um algoritmo primeiro, o algoritmo, como eu já falei, é uma sequência de passos, eu vou usar bastante essa palavra receita, né? Ele resolve um problema específico e ele tem que servir para qualquer entrada, qualquer cenário do problema. Então, um algoritmo para o problema da soma, ele não pode ser um algoritmo que só serve para número par, só serve para número que começa com 3, não, tem que ser um algoritmo que funciona para qualquer cenário de soma. Né? E, finalmente, esses passos eles têm que ser compreensíveis. Tá? Então, para quem você está explicando esses passos têm que ser compreensíveis, precisam ser possíveis de executar, e eles não podem ter ambiguidade, porque a gente quer ser capaz de transmitir essa receita depois para outras pessoas, de preferência por escrito, e disseminar esse conhecimento. Tá? Então, é daí que eu quero começar a falar um pouco sobre a história dos algoritmos. O que acontece quando a gente começa a ter aquela coisa, vou começar a história, e aí a gente começa lá da pré-história, mas é quase isso, né? A gente começa pouco após os agrupamentos humanos começarem a ficar mais complexos, né? Com a agricultura, você vai ter mais pessoas vivendo no mesmo lugar, e aí cada pessoa vai ter um papel diferente nessa sociedade, possivelmente a gente começa a ter pessoas com papéis administrativos nessas sociedades, tá? E esses papéis administrativos envolvem ter conhecimento sobre o que está acontecendo naquela comunidade, quantas pessoas nós temos, quanto de alimento nós produzimos, quanto de alimento tem para cada um, quanto de imposto cada um vai pagar, quando tem uma questão ali de uma herança que a pessoa deixou, né? Cada herdeiro vai receber quanto, loteamento de terras. Esses são problemas que apareceram diversas e diversas vezes, de maneira independente e paralela, né? Em várias civilizações humanas ao longo do tempo, conforme a gente foi tendo mais pessoas reunidas no mesmo lugar, sociedades mais complexas. E esses problemas administrativos, eles requerem soluções que, assim como os problemas apareceram para diversas civilizações diferentes, essas soluções, esses algoritmos para resolver esses cenários, eles também foram descobertos e redescobertos aí diversas vezes. E eu digo descoberto, né, é uma terminologia aí, né, a gente geralmente diz que uma solução para um problema, você não vai dizer que você inventou. Você pode dizer que inventou, né, é um outro jeito de falar, mas normalmente a gente diz que descobriu uma solução. E o que é legal é que quando a gente tem um sistema de escrita, esse sistema permite que um algoritmo seja explicado não só a você oralmente explicar para mim, ou você oralmente explicar aí para 30 pessoas ao seu redor, mas nós temos a possibilidade de que um algoritmo que foi descoberto seja escrito ali de alguma forma e transmitido para pessoas ao longo de gerações, né, ou também atravessando barreiras geográficas, né, porque aí aquelas instruções podem ser reproduzidas e levadas para mais longe, e isso deixa evidências, e aí que a gente tem uma arqueologia, uma história, que vão contar para a gente um pouquinho que os algoritmos estão presentes na humanidade há literalmente milênios, tá? Então, vocês talvez tenham visto alguma vez uma figura de uma tábua dessas de escrita de escrita cuneiforme, né, que são tábuas de argila, em que você vai lá com um objeto tipo uma palhinha, um canudinho, né, e você vai você vai fazendo esses risquinhos enquanto a tábua está amolecida, e depois, quando ela endurece, o que você escreveu ali fica quase que literalmente escrito em pedra, né? E nós temos diversos exemplos de tábuas como essa, que são bem preservadas e que elas descrevem algoritmos para resolver problemas geométricos, né? Tem coisas que hoje em dia a gente chamaria de teorema de Pitágoras, e coisas muito similares ao teorema de Pitágoras já eram conhecidos aí vários séculos antes do Pitágoras, na Babilônia e na China também, por exemplo. E essas tábuas, elas têm algoritmos, elas têm instruções para as pessoas resolverem essas tarefas administrativas que eram comuns já naquela época. Esse é um exemplo bastante importante, né? Então, essa tábua que está nessa foto, ela não é o exemplo mais antigo de todos. Eu não consegui encontrar uma foto do exemplo mais antigo de todos, mas o exemplo mais antigo de todos é uma tábua similar a essa, descrevendo uma forma, um algoritmo para fazer divisão. Tá? E esse é o algoritmo de divisão mais antigo que a gente tem registro na história, pelo menos os registros arqueológicos que restam e que a gente sabe interpretar, né? Eu digo a humanidade, né? Existem pessoas estudiosas aí que sabem ler essa escrita.
Alguns outros exemplos que são bastante notáveis. Então, a gente tem do Egito, 1500 a.C., alguns registros de algoritmos, na Índia, 1800 a.C., Grécia, no período helenístico, então ali por volta do ano 300 até 100 e pouco antes de Cristo, e na China, na dinastia Han. Só para dar alguns exemplos de que, olha, essas coisas estão aparecendo o tempo todo em várias civilizações de maneira independente, certo? Só que, com o passar do tempo, agora, né, de 200 a.C., eu vou dar um super salto aí, né, vários séculos para frente, e vou falar para um momento, né, eu vou para um momento histórico já bastante diferente, que é aí a idade de ouro islâmica, né, ali na Idade Média, começando por volta do 900 depois de Cristo já, e a gente tem essa figura bastante importante que é o Muhammad al-Khwarizmi. Ele está aí nessa figurinha, essa é uma figura de um selo soviético, né, que está valorizando aí a importância dessa pessoa para a matemática e para a computação. E ele foi um estudioso que, né, essas pessoas que, hoje em dia, as coisas em que se ele especializava seriam consideradas 10 áreas diferentes na nossa concepção moderna, né? Então, era astronomia, geografia, matemática, né, todo tipo de coisa. E ele era chefe da casa de conhecimento, casa de sabedoria em Bagdá. Então, queria fazer também esse paralelo, né, que assim como a tábua mais antiga com algoritmo que nós conhecemos foi encontrada em Bagdá, aqui também o Al-Khwarizmi, ele trabalhava em Bagdá, e ele escreveu 2 volumes bastante importantes de compêndios com algoritmos de diversas origens, porque aí a gente já está falando numa época em que, principalmente o mundo islâmico, né, ele estava muito espalhado, né, em territórios diferentes, geograficamente. Então, ele tinha um contato com a Europa, com a África, com a Índia, com diversas regiões da Ásia, certo? E, então, além dele ter descoberto algoritmos novos, ele também tinha conhecimento de algoritmos de diversos lugares diferentes, e ele fez uma super, como se fosse ali uma enciclopédia dos algoritmos, né? Uma enciclopédia para resolução de problemas matemáticos, incluindo problemas de astronomia, de demarcação de território e tudo mais, frações, né, tudo que você imaginar, assim, de problemas distintos, tinha lá um jeito, né, alguma forma que ele ensinava de resolver esses problemas, pelo menos nas formas que já eram conhecidas para ele até então, tá? E essa obra dele teve uma importância particular, porque ele era uma figura muito importante no Império Islâmico, ali, né, na casa ali em Bagdá, na Casa de Saber, e as obras dele foram difundidas em muitos territórios e depois foram reproduzidos ao longo de séculos e traduzidos para muitas línguas, né? E aí a gente tem as latinizações do nome dele, quando essa obra dele entra na Europa, ali a partir do ano 1100, 1200, a gente vai ter esse sobrenome dele. Na verdade, isso aqui está falando de onde ele era, né? Que essa região onde ele nasceu é chamada em português às vezes de Carásmia, né? E esse é o nome da região de onde ele vem, certo? E esse nome dele tem algumas latinizações diferentes, né? Como algarismos, algoritmos, certo? Então, essas latinizações do nome dele acabaram dando nome para o termo algarismo, que significam os dígitos de um número, né? Os algarismos indo-arábicos, a gente usa, né, o 0, 1, 2, 3, né? 0, 1, 2, 3. Então, esses caras aqui, a gente, hoje em dia, nas línguas que vêm do latim ou que importaram esse vocabulário do latim, a gente chama isso de algarismo. E algoritmo também, né, que são as receitas, né, receitas para resolver problemas, também receberam nome por causa da latinização do nome do Al-Khwarizmi. Tá? Avançando um pouco mais rápido ainda na história, né, então em 1200 a gente tem o começo da disseminação da obra do Al-Khwarizmi na Europa. Já por volta de 1500 a gente começa a ter algoritmos como objeto de estudo. Eu falei do algoritmo da soma, que você, né, naquele cenário hipotético no início, você teria me ensinado, né, aí, digamos assim, mimetizando que hoje em dia seria para nós um momento de ensino básico ali, né, alguém, né, alguma educadora, né, provavelmente te ensinou ali como fazer algoritmo, como fazer uma soma, como fazer uma multiplicação, uma divisão e assim por diante, mesmo que você nunca tivesse ouvido necessariamente a palavra algoritmo, todos esses são algoritmos, né. Mas
tinha, né, agora a gente diz o seguinte, né, por exemplo, na época que o Al-Khwarizmi escreveu o compêndio dele, nós sabíamos, ele já descreveu maneiras de resolver diversos tipos de equação, mas existiam vários tipos de equação que ainda não se sabiam resolver, né? E aí, por volta de 1500, né, principalmente entre a comunidade matemática italiana, existiu muito estudo para entender quais tipos de equação a gente conseguiria resolver, para quais tipos de equação teria um algoritmo que conseguia pegar qualquer equação e cuspir ali a resposta, né? Você começa com a equação, segue os passos direitinho e no final você vai ter a resposta. Então, a gente quer saber para quais tipos de equação a gente consegue encontrar algoritmos. Agora, meio que era subentendido por muitas pessoas que para qualquer problema que você pensasse, deveria existir algum algoritmo, deveria existir alguma série de passos que permitisse sair de uma entrada qualquer e chegar na resposta correta. No entanto, no século XIX, a gente tem os primeiros resultados negativos para a existência de certos algoritmos. Tá? Existiam alguns tipos de equações que o Abel, eu acabei esquecendo de colocar aqui no slide, o Abel, que foi um matemático finlandês, ele mostrou que existiam alguns tipos de equação para os quais não existia algoritmo que conseguisse resolver todos os casos. Lembra que eu falei, né, talvez você lembre, né, mas quando eu falei da caracterização do que é um algoritmo, eu falei que, olha, um algoritmo ele resolve um problema específico e dentro daquele problema, geralmente a gente exige que ele seja universal, ou seja, que ele consiga tratar qualquer caso daquele problema específico. O Abel mostrou que para algumas equações simplesmente não existiria algoritmo. Isso foi um resultado que surpreendeu bastante gente na comunidade matemática da época e solidificou de vez o algoritmo não só como um método de resolver coisa, mas os algoritmos em si poderiam ser um objeto de estudo. A gente poderia fazer perguntas sobre algoritmos, né, sobre a natureza deles. Para qual problema existe algoritmo? Para qual problema não existe algoritmo? E se existe algoritmo, será que tem algoritmo mais eficiente? Né? Então, eu quero resolver o problema, mas de preferência eu quero resolver com um número menor de passos ou com passos mais simples, certo? Então, esse tipo de coisa começou a virar um assunto de discussão muito fortemente na virada do século XIX para o XX. A gente tem um matemático importante aí da Alemanha da virada do século, né, que é o David Hilbert. Ele pergunta, quando né, digamos assim, num comício de matemática ali que inaugura a matemática do século XX, digamos assim, né, realmente na virada do século, ele coloca uma lista de perguntas importantes. Ele diz assim, essas são as perguntas que os matemáticos têm que começar a conseguir resolver no século XX. Né? E uma das perguntas que ele coloca lá é uma pergunta sobre algoritmos. Ele pergunta se existe algoritmo para determinar a validade de qualquer afirmação lógica. Isso é uma coisa bastante forte, né? Mas ele supunha que fosse verdade. Ele supunha que, olha, pode ser que a gente não vai descobrir esse algoritmo nesse século nem no próximo, mas um dia a humanidade vai conseguir encontrar um algoritmo que, para qualquer afirmação lógica, para qualquer afirmação matemática que você faça, você possa seguir ali alguns passos simples, ou podem ser muitos passos, né? Mas são passos simples e que você vai seguindo, e no final você consegue descobrir se aquela afirmação era verdadeira ou não. Então ele supunha, muitas pessoas supunham que tinha que existir um algoritmo para isso, mas nos anos 30, acho que foi em 1931, acabei esquecendo de anotar o ano aqui, o Kurt Gödel provou que não. Então, ele conseguiu demonstrar que não existe um algoritmo que vai conseguir fazer para resolver esse problema que o David Hilbert tinha proposto, certo? Então, isso também foi uma outra coisa surpreendente e mostrou mais ainda que existiriam coisas importantes que os algoritmos talvez não conseguiriam fazer. Depois tem uma pessoa que a gente não poderia deixar de citar numa conversa sobre algoritmos, que é o Alan Turing, certo? Ele também viveu aí na primeira metade do século XX, né? Ele morreu bem jovem aí nos anos 50, e ele criou uma teoria nova, ele criou um novo modelo de máquina, que ele chamou de máquina automática, e hoje a gente chama de máquina de Turing, que era uma máquina, era um experimento mental, né? Era uma máquina que ele imaginou, uma máquina muito simples, mas que ela conseguia seguir instruções e ela conseguia ser programada para realizar tarefas interessantes, para realizar, na verdade, qualquer tarefa que fosse possível resolver com o algoritmo, a máquina dele conseguia resolver, tá? E uma maneira dele mostrar que o modelo dele era suficientemente poderoso para que valesse a pena considerar como um bom modelo matemático do que seria um algoritmo, foi que os resultados do Gödel, que eram resultados super avançados na época, né, bastante surpreendentes, ele conseguiu, poucos anos depois, ele conseguiu reproduzir
e, na minha opinião, né, eu já estudei isso, a prova do Alan Turing é 1000 vezes mais simples do que a prova do Kurt Gödel, né, então isso também provou o valor matemático da teoria dele. Mas um outro valor que a teoria dele tinha também, além do valor matemático, ali, o valor teórico, é que, como eu falei, ele propôs um modelo de definir o que era um algoritmo, não mais em termos de passos simples que uma pessoa poderia seguir, mas em termos de instruções que uma máquina conseguiria reproduzir, se aquela máquina fosse programada para tal. Tudo bem? Isso vai muito ao encontro também de algo que toda a comunidade ali, né, da ciência, da engenharia, da matemática, estava imaginando que seria possível por volta dessa época da humanidade, porque a gente já tinha passado pela Revolução Industrial, que introduziu as máquinas de tear, ou né, introduziu máquinas que automatizaram diversos tipos de atividade humana. Inclusive, a gente tinha máquinas de tear, existem, né? Máquinas de tear, que já existiam na época, programáveis, né? Então, você conseguia inserir instruções ali naquela máquina para que ela tecesse o material, né, para que ela produzisse o tecido ali, seguindo um padrão específico que você podia programar e reprogramar, você podia mudar de um dia para o outro, né, agora eu quero produzir assim, agora eu quero produzir de outro jeito, você reprogramava a máquina. Também, nessa época, já existiam máquinas de calculadoras mecânicas. Então, eram sistemas de alavancas ali, né, que você usava umas alavanquinhas para selecionar quais números você queria operar, você selecionava qual operação você queria, né, se era soma, multiplicação ou o quê, e aí você girava uma manivela, a máquina rodava ali as engrenagens e aparecia o número resultante no final. Certo? Então, a gente já estava também nesse crescente de buscar automatização de tarefas e já estava aí, né, então, o trabalho da Alan Turing, embora fosse um trabalho inerentemente matemático, ele também colocava no imaginário das pessoas as possibilidades de colocar o computador para fazer essas atividades. E eu quero que você perceba uma coisa interessante, né? A gente já passou aqui 20 minutos conversando sobre algoritmos, e esse é o momento que eu vou começar a introduzir para vocês a ideia de um computador executar um algoritmo, sendo que os algoritmos eles estão presentes no nosso dia a dia, né, no nosso vocabulário, quando a gente pensa assim, o algoritmo de recomendação do YouTube, o algoritmo do TikTok que escolhe qual vai ser o próximo vídeo que vai aparecer para você, né? E esse tipo de coisa, então, para a gente estar muito, né, no nosso vocabulário atual, ele está muito ligado ao conceito de computador, ao conceito desses sistemas que estão automatizando escolhas para nós, certo? Mas lá no começo eu falei para vocês, olha, um algoritmo, né, os algoritmos existem vários milênios porque as pessoas tinham que resolver tarefas administrativas e o algoritmo era um jeito de você transmitir de uma pessoa para outra o conhecimento de como resolver aqueles problemas. Mas agora a gente começa a falar em ser possível programar um computador, ser possível programar uma máquina para realizar de maneira automática uma série de passos, uma série de instruções, certo? Quando a gente fala, né, eu tinha colocado ali, né, que uma das coisas que caracteriza o que é um algoritmo é que é uma série de passos e que cada passo é compreensível, é execuível e sem ambiguidade. E esses três requisitos, eles são ótimos para a gente trabalhar com uma máquina, né? Porque a máquina adora coisas que sejam bem definidas, que não tenham ambiguidade, que sejam simples de seguir, certo? Em 1945, a gente tem a inauguração do primeiro computador eletrônico, ou elétrico, na verdade, né, programável, de propósito geral. Significa que foi o primeiro computador que era possível você programar nele qualquer algoritmo que fosse possível, qualquer algoritmo que você quisesse, você poderia programar no computador, desde que esse computador tinha uma capacidade limitada de quantas instruções ele poderia seguir, né? Então, se o algoritmo coubesse dentro ali da quantidade de instruções que o ENIAC conseguia seguir, o ENIAC conseguiria executar o algoritmo, ok? Então, a gente começa a falar aí no conceito de programação, né? Porque eu estou falando para vocês que o algoritmo é uma receita, né? Essa palavra que vocês já estão se cansando de ouvir. Então, o algoritmo ele é uma coisa conceitual, né? Então, ele vai dizer assim, o primeiro passo é isso, o segundo passo é isso, o terceiro passo é isso, o quarto passo é isso, e assim por diante. Só que o computador, eu vou representar o computador assim, com um computador meio dos anos 90 aqui, o computador, o que ele entende não são esses textos, ou pelo menos até pouco tempo atrás a gente achava que o computador não entendia os textos em linguagem natural, né?
Mas, em geral, para a gente programar o computador de fato, a gente precisa colocar essas instruções aqui numa forma que esteja que o computador esteja apto a interpretar sem espaço para ambiguidades. Então, é isso que a gente chama de programação. A programação é uma atividade humana, tá? Que tudo bem, ela está começando a poder ser automatizada, mas ela é uma atividade a princípio humana, em que você pega um algoritmo que é uma receita, é algo conceitual, e você transforma ali numa série de instruções que o computador é capaz de interpretar de maneira exata, né, sem ambiguidades, e o computador consiga seguir aquelas instruções. Então, quando você sai do algoritmo e você programa esse algoritmo no computador, a gente tem aqui o que a gente, a gente chama de programa, tá? Então, exemplos de programa. Bom, a gente está usando o Zoom, ele é um programa, né? Eu estou usando aqui o Zoom dentro do navegador, né? Dentro do Google Chrome. Então, o Google Chrome é um programa, o Word é um programa, né? Então, todas as coisas que a gente abre no computador são programas, certo? Mas eles estão executando ali algoritmos que alguém programou para que o computador pudesse executar, ok? Então é agora, né, como eu falei para vocês, depois de tudo isso é que a gente começa a falar sobre computadores executando algoritmos, né? Na verdade, a rigor, a gente prefere dizer que um computador executa um programa. O algoritmo é o conceito que foi introduzido ali dentro do programa. E é aí que eles começam a participar da nossa vida, né? Porque aí, conforme também a computação foi... Bom, primeiro, aconteceram várias coisas que têm a ver umas com as outras, né? Os computadores foram ficando menores, foram ficando mais baratos, e eles começaram, portanto, a serem uma alternativa economicamente viável para automatizar diversas funções que eram ali relativamente simples e que poderiam ser programadas para eles executarem, né? Então, para um cálculo de censo, para cálculo de imposto, para fazer essas tarefas que são bem numéricas, né? São as primeiras coisas que a gente pensa em fazer com o computador. Mas eles vão ficando mais sofisticados, eles vão ficando com maior poder também, né, de fazer mais operações por segundo. Isso vai viabilizando também programas cada vez mais sofisticados, né? E aí, hoje em dia, a gente tem vários exemplos de algoritmos que estão né, intermediando a nossa vida, para bem ou para mal, né? Estão intermediando a forma como a gente navega no mundo, como a gente como a gente vê as nossas relações interpessoais, né? Porque nem mesmo no Twitter ou no Instagram ele vai mostrar os posts de quem você segue em ordem cronológica. Ele vai mostrar o que ele acha que você tem que ver, e você tem que ficar, né? Então, isso acaba sendo uma curadoria do que a gente vai ver ou não, mesmo das pessoas que a gente conhece, né? Eles também são a forma como a gente resolve vários problemas práticos, né? Então, ele pode, né, enfim, são ferramentas, né? Só que a gente já vai conversar sobre as consequências mais preocupantes disso tudo, né? Então, alguns exemplos a gente tem aí, né? Navegação do GPS. Quando você abre ali um aplicativo de mapa, né, um Google Maps ou alguma coisa assim, você fala, eu quero saber como eu saio do ponto A e chego no ponto B. Então, ele está resolvendo ali um problema de caminho, do menor caminho possível para sair de um lugar até outro, né? Então, ele resolve um problema do menor caminho. Um outro problema que é aí em escala industrial, né? Digamos que a gente está pensando ali no problema de logística do Mercado Livre. Então, tem um determinado número de compras de caixas que vão sair ali do depósito, vão ser carregadas no caminhãozinho, e o caminhãozinho vai sair do depósito para fazer as entregas, digamos, em 12 endereços diferentes. E aí eu quero saber qual que é a melhor rota de entrega, né, em que ordem que eu visito esses diferentes endereços para finalizar a tarefa no menor tempo possível, e, né, supondo-se também que isso vai economizar combustível e tudo mais. Um outro exemplo que eu quero discutir com vocês é o algoritmo de busca do Google. Porque, por enquanto, eu ainda não entrei muito na parte problemática dos algoritmos, né, e agora eu quero começar. Eu quero introduzir esse assunto, né? Então, quando você vai lá e escreve um termo de busca no Google e dá Enter, o que vai acontecer?
o buscador vai resolver, na verdade, dois problemas, tá? Então, o problema da busca na web, ele tem duas componentes principais que a gente pode dividir. O primeiro problema que o Google tem que resolver, o Google ou qualquer buscador, claro, né? O primeiro problema que ele tem que resolver é o problema da indexação, que é, dado um termo, encontrar quais são as páginas que têm alguma relação, mínima que seja, mas que tem alguma relação com aquele termo. Tudo bem? E esse é um problema por si só, é um problema difícil, mas que na época que o Google surgiu já era um problema relativamente bem resolvido. Essa não foi a parte mais inovadora do Google quando ele surgiu. Existiam outros buscadores na época já, né? Só que eles eram muito mais limitados que o Google no seguinte sentido. Segunda parte do problema é o problema da classificação, ou em português, às vezes a gente usa esse termo emprestado, né, do inglês, que é o ranqueamento, que é qual é a ordem de apresentação dos resultados. Por que isso? Né? Por que isso é um problema? Esse problema número 1 parece muito mais difícil, né? Como eu falei, o problema 1, ele é um problema difícil, mas ele já, na época que o Google surgiu, ele já era relativamente bem resolvido. Mas a gente tem esse problema da classificação, porque imagina que você quer procurar cachorro no Google. Você vai lá e escreve cachorro, ele vai dizer que encontrou 83 milhões de resultados. Esse número não é real, estou inventando, eu não sei quantos são, mas são milhões, definitivamente, pelo menos da ordem de dezenas de milhões, eu imagino que seja. O Google não vai mostrar para você os 83 milhões de páginas que ele encontrou que tem a ver com cachorro, né? Ele potencialmente até poderia mostrar numa longa lista, né? Mas ele quer mostrar de forma que seja legível para você. Então ele vai dividir isso em páginas e ele quer, dentro de cada página, ele quer que na página 1 sejam os resultados mais relevantes e de preferência que eles estejam na ordem do mais relevante para o menos relevante. Né? Ele quer que o primeiro, o segundo e o terceiro resultado sejam mais relevantes que os outros. Né? Tudo bem? Esse é o problema da classificação, o problema do ranqueamento. E o algoritmo original do Google, que para fazer isso, era o algoritmo chamado de PageRank. E nós conhecemos, nós como comunidade científica, conhecemos bem o funcionamento do PageRank, porque na época eles, inclusive, o Larry Page e o Sergey, eles publicaram artigo científico descrevendo qual era o algoritmo, né? Eles tinham certos segredos industriais, né? A maneira de implementar aquele algoritmo no computador, no sistema deles, tudo mais. Mas a ideia em si de como resolver o problema era ciência aberta ali. Eles publicaram e inclusive já não é mais protegido por copyright, se não me engano. Então você pode pegar o paper original e implementar a sua versão do PageRank do Google ali sem problemas. Certo? E qual é o funcionamento básico do PageRank? Primeira coisa que ele faz é montar um mapa de interconexão das páginas de internet. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem uma página na web, você tem lá, né, imagina que eu tenho a minha homepage, né, a minha página profissional, e aí lá na minha página profissional, eu vou ter um link para a página do meu orientador de doutorado, eu vou ter um link para a página da universidade em que eu estou, que é a Unicamp, e lá da página do meu orientador, ele também vai ter um link para a universidade, certo? Então, aqui eu vou dizer que é o orientador, e aqui é a página da universidade, certo? E se a gente for montar um mapa com todas as pessoas que estão ali no departamento, né, a gente vai ver que vai ter muitos nós, né, cada uma dessas bolinhas que representa uma página, a gente chama de um nó nessa rede, né, nesse mapa. E a gente vai ver que a universidade, a página inicial lá da Universidade de Campinas, ela vai ter um monte de links apontando para ela. Isso significa que provavelmente essa é uma página mais relevante, tudo bem? E é aí que vem a segunda etapa do algoritmo de PageRank, né, que é o algoritmo de classificação dos resultados por relevância. O que ele vai fazer é simular, imagina que imagina que você é uma pessoa que começa aqui num lugar qualquer e você vai caminhar nesse mapa aqui, seguindo esses links que existem, certo? Quando tiver mais do que um link, você pode segui-los, né? Então aqui, da minha página pessoal, tem um link para a página do meu orientador e tem um link para a página da universidade. Eu posso jogar uma moeda, né? Se der cara, eu vou para um lugar, se der coroa, eu vou para o outro, certo? Então, se eu fizer isso, eu posso dar um passo, 2 passos, 3 passos dentro dessa rede e eu vou caminhando pelas diversas páginas que existem. Tá? Esse é um algoritmo que às vezes a gente chama de caminhar do bêbado, né? Que ele vai seguindo ali um caminho aleatório pelas páginas. Tá? Então, eu estou imaginando que eu tenho aqui, eu vou fazer um mapinha com
com diversas páginas diferentes, imaginando que elas têm todas interconexões aí. G, H, I, J, K, L, tá? Então, imagina que da página D eu posso vir para B e para A, da página B eu posso ir para C, da C pode voltar para B, certo? Então, tem esses diversos links de interconexão entre esses diferentes pedaços da rede. E aí, se eu simular uma pessoinha aqui, né? A gente fala do bêbado porque ele está andando de forma aleatória, mas se eu simular uma pessoinha fazendo um passeio aqui, né? Então eu posso começar aqui desse nó D, depois eu vou para o B, depois para o C, depois eu volto para o B e assim por diante. Eu vou simulando ali o caminhar dessa pessoa por muito, muito tempo. E aí, o que vai acontecer? Se eu simular, digamos, milhares ou até milhões de passos, se for necessário, dependendo do tamanho da rede, pode ser necessário milhões de passos para a gente chegar numa resposta mais estável, tá? Depois que a gente simula esse caminhar aí por muito tempo, o que vai acontecer é que, se você olhar quanto tempo você passa em cada uma dessas páginas, você vai ver que isso é proporcional à relevância da página, certo? Então, aqui vocês podem ver que tem muitos lugares que apontam para o B. Então, o B vai ser a página que, de longe, vai ser a página que a gente vai passar mais tempo se a gente fizer esse passeio aleatório. Tá? E depois a página C, depois a página D, um pouquinho, bem menos. Na verdade, a página D bem menos, porque não tem ninguém apontando para ela, certo? Então, a gente consegue ranquear, classificar essas páginas pela ordem decrescente de quanto tempo eu passei em cada uma delas. E isso é um resultado relativamente bom, tá? Esse é um resultado relativamente bom, ele tem uma boa correlação com, com a relevância de cada página para o tema, certo? Então, a gente classifica páginas por ordem decrescente de tempo que o passeio ficou na página, certo? Então, o passeio vai passar pelas páginas milhares e milhões de vezes e a gente vai ver só que quais foram as páginas que foram mais visitadas mais vezes durante esse passeio. E esse é o passeio visitou essa página. Então, a gente usa esse critério como classificação de qualidade do resultado, né, de qualidade daquela página, como do ponto de vista de relevância para aquele tema. Tudo bem? Como eu falei, esse é o algoritmo original. Eu estou falando o tempo todo isso, né? Esse era o algoritmo do Google, esse era o algoritmo original do PageRank. Por que eu estou falando isso? Porque talvez você esteja ciente, talvez você tenha tido uma percepção subjetiva disso, ou talvez você tenha visto outras pessoas conversando sobre isso, né? O fato é que o algoritmo do Google mudou muito ao longo dessas décadas, né? A gente já existe há mais de 20 anos, mas particularmente nos últimos 4 ou 5 anos ele tem sofrido uma degradação. E as pessoas estão começando a se perguntar por quê. As pessoas estão começando a notar, estão começando a ficar irritadas, né, com o algoritmo do Google, e estão começando a ficar irritadas. Só que a questão lembra que eu falei para vocês que um algoritmo, ele resolve sempre um problema específico, tá? Um algoritmo é uma série de passos, ele é uma receita de bolo para resolver um problema específico. E qual que era o problema que o PageRank original resolvia? Bom, o problema que o PageRank original resolvia era tentar fazer o melhor que ele pudesse para classificar os resultados de uma busca em ordem decrescente de relevância, tá? E ele funcionava bem, né? Para a maioria das buscas que você pudesse fazer, os resultados que estavam ali entre os 5 ou 6 primeiros seriam provavelmente, de fato, os mais relevantes, tá? E qual que é o problema que o PageRank, ou seja lá qual é o nome do algoritmo atual, resolve? Ele está resolvendo um problema bastante diferente, né? Ele está resolvendo o seguinte problema: qual que é a ordem que eu posso mostrar os resultados para que o usuário fique o maior tempo possível no Google, mas sem desistir da busca? Por quê? Porque assim ele quer fazer com que você tenha a maior chance de ver mais anúncios e aumentar a exposição a anúncios pagos, aumenta a renda do Google, certo? E é com essa reflexão que... desculpa. É com essa reflexão que eu queria terminar, né? Porque a gente tem uma questão de vocabulário, né? Quando a gente fala dos problemas causados pelos algoritmos das redes sociais, essa terminologia ela não está errada, mas eu acho que ela muitas vezes não é útil para a gente identificar onde está o problema.
tá? Então, eu tenho a seguinte sugestão, em vez da gente usar o vocabulário de discutir qual que é o problema do algoritmo, o que que o algoritmo está fazendo, né? Eu sei, nós sabemos que o algoritmo não tem vontade própria, são pessoas que estão fazendo, são pessoas que estão tomando essas decisões. Mas eu acho que é importante a gente fazer um esforço consciente para mudar esse vocabulário, né? Então, quando a gente tem esse tipo de problema, quero propor que a gente comece a pensar não em o que que o algoritmo está fazendo, mas que a gente comece a pensar um pouco mais lá atrás. Qual que é o problema que esse algoritmo está tentando resolver? Esse problema, o problema que ele está resolvendo é alinhado com os interesses do usuário ou não? Ele pode sofrer transformações, né? Muitas pessoas que usam o TikTok falam que no início era impressionante que se você visse uns 5, 6 vídeos do TikTok, aí você falava se gostou ou não, depois ele só acertava, ele só mostrava vídeo legal, né? Vídeo que fosse apropriado para os seus gostos, quase o tempo todo. Por quê? Porque o TikTok estava querendo conquistar clientes. E agora o que tende a acontecer é que cada vez mais o problema original do TikTok era encontrar qual que é o vídeo que vai ser mais legal para a pessoa vir a seguir. E cada vez mais vai mudar para qual que é o próximo vídeo que eu posso mostrar para prender o usuário mais tempo no aplicativo e mostrar mais anúncios, certo? Então, a gente tem essa mudança, não, né, claro, o algoritmo em si ele vai mudar também, mas eu quero que vocês se perguntem, né, o algoritmo está mudando por quê? Qual que era o problema que era resolvido antes e qual que é o problema que está querendo resolver agora? Quem é que está querendo resolver o problema, né? A quem interessa resolver esse problema e por quê, certo? Então, é com isso que eu queria encerrar. O importante para mim era falar o que era o algoritmo, né, falar um pouquinho da história, mas também queria deixar um pouquinho essa discussão e a gente acha que pode abrir, então, para dúvidas e comentários de vocês, né? Muito obrigado pela atenção, pessoal.